Aula 4, movimento uniforme. Movimento uniforme, conhecido carinhosamente como MU na física. No movimento uniforme, a velocidade escalar instantânea do móvel permanece constante no decorrer do tempo. Então, vamos ver um exemplo para você compreender. Vamos imaginar um carro fazendo uma trajetória. Vamos analisar essa trajetória percorrida por esse carro. Ele ocupava uma posição inicial de 0 km num tempo zero também. Começou a cronometrar num tempo zero. Quando ele estava numa primeira posição de 50 km, olhou-se no relógio e estava marcando 1 hora. Depois, na segunda posição, a 100 km, ele estava no relógio marcando 2 horas. Gastou 2 horas para percorrer esse trajeto. E numa posição S3, no final da análise desse trajeto, ele gastou 3 horas para chegar na posição de 150 km. Observe que o móvel ele percorre distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. De S0 para S1, 50 km, ele gastou 1 hora para percorrer esses 50 km. De S1 para S2, mais 50 km, também ele gastou 1 hora para percorrer esse percurso. E de S2 para S3 também percorreu 50 km, né? 150 menos 100, 50 km, 3 horas menos 2 horas, 1 hora. Então, 50 km em 1 hora. Isso porque a velocidade, como eu disse, é constante e ela é diferente de zero no nosso movimento uniforme. Quando eu falo que a velocidade é constante, significa que a minha aceleração é nula. Então, quer dizer que eu analisei o movimento desse carro quando ele já estava em um movimento, como, por exemplo, se ele estivesse num piloto automático. Não dá para mim pensar no movimento uniforme, analisando de pegar o carro dentro da garagem, arrancar o carro, começar a andar com o carro, depois frear, depois acelerar. Isso não é um movimento uniforme. O movimento uniforme não tem aceleração. E a velocidade é sempre a mesma, como se fosse um piloto automático do veículo. Ele vai estar sempre na mesma velocidade. Então, vamos calcular, então, essa velocidade. Como que eu calculo a velocidade? ΔS sobre ΔT, variação de distância, dividido pela variação do tempo. A minha distância inicial começou em 0 e a final 150. Então, 150 menos 0 vai dar 150 mesmo. E o meu tempo final, 3 horas, menos o tempo inicial de 0, vai dar 3 horas mesmo. Então, 150 dividido por 3, a velocidade média é 50 km por hora. Então, a velocidade do carro em toda a trajetória será igual, então, a 50 km por hora, porque a minha velocidade média ela é igual à minha velocidade em qualquer ponto. Podemos entender melhor, talvez, um movimento uniforme se pensarmos em um avião. O avião, por exemplo, ele precisa de uma aceleração para decolar, então isso não é movimento uniforme, mas quando ele chega a certa altura, utiliza-se o piloto automático. Então, ele fica viajando a determinada velocidade o tempo inteiro no ar. Isso é o movimento uniforme, essa velocidade em qualquer ponto da trajetória ser a mesma, ela é constante o tempo inteiro. Analisando outra trajetória de um móvel que parte do quilômetro 10 para o quilômetro 90 de uma rodovia, por exemplo, nós chamamos esse movimento de movimento progressivo, porque a posição do veículo ela cresce no decorrer do percurso em função do tempo, ou seja, o corpo ele caminha no mesmo sentido de orientação da trajetória. A trajetória está indo do quilômetro 10 para o 90, então o carro está indo do quilômetro 10 para o quilômetro 90. Isso é um movimento progressivo. Mas se esse veículo sai do quilômetro 90 da rodovia e volta para o quilômetro 10, nós chamamos esse movimento de movimento regressivo, porque o corpo ele caminha contra a orientação da trajetória, né? O seu espaço ele decresce no decorrer do tempo. E nesses casos, no movimento progressivo, a velocidade ela vai ser sempre positiva e no regressivo, a minha velocidade vai ser sempre negativa. Se você gostou do conteúdo, dá um joinha e se inscreva no canal.